Você já parou para pensar que a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um mapa detalhado do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer no mundo? Que escondidas em suas páginas existem profecias tão precisas que, quando se cumprem, é impossível dizer que foi coincidência? Hoje eu vou te contar sobre uma profecia bíblica que se cumpriu diante dos olhos do mundo, mas quase ninguém percebeu. E o mais impressionante, ela muda completamente a forma como entendemos a nossa própria história. Tudo começa há milhares de anos, no livro de Ezequiel, um dos profetas mais misteriosos do Antigo Testamento. Ezequiel viveu em um período sombrio para Israel. O povo estava no exílio, a nação parecia destruída e a esperança estava desaparecendo. Foi nesse cenário que Deus deu a ele uma visão chocante. Em Ezequiel 37, encontramos a famosa visão do Vale de Ossos Secos. Nela, o profeta vê um vale repleto de ossos humanos espalhados por toda parte, completamente secos, sinal de que estavam mortos há muito tempo. Então, Deus pergunta a Ezequiel: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? O profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus ordena que ele profetize sobre os ossos. Ao fazer isso, Ezequiel vê algo impossível. Os ossos começam a se juntar, formando esqueletos. Em seguida, tendões e carne cobrem os ossos e, por fim, a pele. Mas ainda não havia vida neles, até que Deus sopra seu espírito e todos se levantam como um grande exército. No final da visão, Deus explica que esses ossos representam toda a casa de Israel, que dizia: Nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, estamos exterminados. E ele promete algo extraordinário. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Agora, imagine ouvir isso naquela época. Israel estava destruído, o povo espalhado pelo mundo, e não havia qualquer sinal de que a nação poderia renascer. Mas a profecia ficou registrada. E aqui está a parte impressionante. Essa profecia começou a se cumprir mais de 2.500 anos depois. Durante séculos, o povo judeu viveu disperso, sem território, sofrendo perseguições e massacres. Até que depois da Segunda Guerra Mundial e do terrível Holocausto, algo inacreditável aconteceu. Em 14 de maio de 1948, foi proclamado oficialmente o Estado de Israel. Pense nisso. Um povo que passou milênios sem nação, espalhado por todos os continentes, ressurgiu exatamente na terra que a Bíblia dizia que voltaria a ser sua. Era como ver um vale de ossos secos se levantar diante dos nossos olhos. E não foi só o renascimento de um país, mas o cumprimento literal das palavras ditas por Ezequiel. O mais curioso é que muitos não perceberam a dimensão espiritual disso. Para a maioria, foi apenas um evento político e histórico. Mas para quem conhece as Escrituras, é impossível ignorar que essa profecia estava se cumprindo exatamente como havia sido descrita. E tem mais. Ezequiel também fala sobre a união das tribos de Israel, representadas por 2 pedaços de madeira que se tornam um só na mão do profeta. Ele declara que no futuro, Israel não será mais dividido em 2 reinos e que um só rei governará sobre eles. Hoje, vemos um país unificado exatamente como foi profetizado. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais intrigante. Muitos estudiosos acreditam que o cumprimento dessa profecia não terminou em 1948. Para eles, o renascimento de Israel é apenas o começo de uma série de eventos que vão preparar o cenário para outras profecias bíblicas. Algumas delas ligadas diretamente ao fim dos tempos. Jesus, no livro de Mateus 24, diz que quando a figueira florescer, saberíamos que o verão está próximo. Muitos estudiosos interpretam a figueira como símbolo de Israel. E o florescimento dela, em 1948, seria o sinal de que estamos entrando em um período profético importante. E aqui começa a parte que poucos conhecem.
Junto com o renascimento de Israel, vários outros eventos profetizados começaram a acontecer. Por exemplo, Isaías 66:8 diz: quem ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poderia uma terra nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Esse versículo, escrito centenas de anos antes de Cristo, descreve exatamente o que aconteceu em 14 de maio de 1948. Israel se tornou uma nação em um único dia, por decisão da ONU. Outro detalhe chocante é que o retorno do povo judeu à sua terra natal já havia sido previsto também no livro de Jeremias 31:10. Aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Após séculos de dispersão, exatamente isso aconteceu. Se está gostando desse vídeo, já curta e se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e deixe um comentário, isso fortalece demais a nossa comunidade. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Se olharmos para a história moderna, veremos que essa volta não foi apenas um movimento político. Muitos sobreviventes do Holocausto viram no retorno a Israel o cumprimento literal da promessa divina. Para eles, não era apenas sobre reconstruir uma nação, mas sobre voltar para casa conforme as Escrituras diziam. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas por que isso é importante para nós hoje? A resposta está no fato de que, se essa profecia milenar se cumpriu com tamanha precisão, isso significa que todas as outras também irão se cumprir. E muitas delas descrevem eventos futuros que já começam a dar sinais no nosso tempo. Por exemplo, Zacarias 12 fala que nos últimos dias Jerusalém será um cálice de tontura para todos os povos ao redor. E basta olhar para o cenário geopolítico atual para ver como essa cidade continua sendo o centro de disputas e tensões mundiais. Além disso, o livro de Apocalipse menciona eventos que só fariam sentido depois do retorno de Israel, como a reunião das nações contra ela. É como se o renascimento da nação fosse a peça-chave que faltava para ativar todo o relógio profético. E aqui está a parte que mais me impressiona. Essa profecia não se cumpriu de forma simbólica ou espiritual apenas. Ela aconteceu de forma literal, física e histórica, diante de registros, câmeras e testemunhas. Isso é algo extremamente raro no mundo das profecias e deveria ter chocado o planeta inteiro. Mas como Jesus disse, muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Portanto, a visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos não é apenas uma história bonita sobre esperança. É um aviso claro de que Deus cumpre suas promessas, mesmo que demorem milhares de anos. E se ele cumpriu as que ainda restam também se cumprirão. Talvez, neste exato momento, já estejamos vivendo os primeiros passos das próximas grandes profecias. E quando elas acontecerem, será que vamos reconhecê-las? Ou será que, mais uma vez, elas passarão diante de nós e ninguém perceberá?